Olá, muito boa tarde a todos. Começando aqui na Focalize nosso direto do pregão, nesta tarde de terça-feira. Tarde que nosso Ibov está operando em instabilidade, né? Nesse momento 0,02 de alta. Volume projetado está levemente aqui abaixo da média. E seguimos com uma perspectiva hoje um pouquinho ainda mais negativa, né? Ontem tivemos um fechamento abaixo da linha dos 54, que é a nossa referência aqui de suporte, né? Então isso foi perdido em fechamento, apesar do baixo volume, né? Também volume baixo, a gente tem que salientar que tivemos ontem paralisação na bolsa, né? Por volta da 1h13 da tarde até o final do pregão. Então volume bem baixo de ontem, muito devido a isso. Hoje tentando uma calmaria um pouquinho maior, né, ficando de lado aí nas operações. E suporte próximo seria somente lá nos 52.500, né, num fundo formado logo aí no início do mês de junho. Então, perspectiva por enquanto de teste nesse fundo, né, por termos perdido 54 em fechamento no cano de ontem e hoje estarmos operando ainda abaixo dessa região. Dow Jones hoje operando em alta, 0,51%, tentando um repique até essa faixa aqui que foi perdida, né, também perdido no candle formado ontem, segunda, junto com as médias de 9,21, então essa região não vinha sendo caracterizada como suporte, e ontem o suporte foi perdido, então hoje fazendo um repique desse patamar, se rompido a faixa dos 12.600, a gente pode acreditar em alguma continuidade altista. Antes disso, seria mais provável um movimento corretivo para os próximos dias. A gente começa então falando das operações que temos em andamento aqui sobre as encerradas hoje. B2W bateu nosso segundo alvo lá em 5,51. Foi quase a mínima do dia, a gente conseguiu recomprar então no nosso segundo alvo. Temos com um belo resultado aí, em cerca de 3 pregões desse trade B2W. E uma notícia ruim, o stop automático em Estácio foi acionado aqui nos 23,64, tá no preço ainda, para quem quiser sair, não conseguiu sair ainda, tá lá, né, pois ela perdeu a mínima formada alguns dias atrás, quando tinha violado a nossa região de stop. Então ela não andou conforme esperado, ela rompeu uma região aqui interessante, parecia que ela ia testar o topo lá por volta dos 26,50, mas não aconteceu isso. E hoje ela já vai perdendo aqui no intraday o nosso retângulo aqui que a gente tem traçado e perdeu também a mínima anterior aqui do candle da quinta-feira de semana passada. Então stop automático 23,64 ainda está acionado. Temos em andamento ainda alguns trades. Croton, todos os trades em andamento aí na ponta comprada. Croton está andando de lado hoje, 0,50 de queda. Stop nela em 27,98, ainda está meio distante, a gente segue tranquilo. CCRO3 recuperando bem, né, hoje com candle de 2,5 de alta, a gente segue com ela posicionado com o segundo alvo em 17,75. A LL3 também seguimos na ponta comprada, primeiro alvo em 9,47, segundo em 10, não bateu nenhum deles, stop nessa posição é abaixo de 8,74. Então se fechar assim, estaria estopando a operação, inclusive fecha abaixo das médias de 55 e 21 períodos. Então ficar de olho aí até o fechamento na LL. VEG3 também é uma posição comprada que a gente segue aguardando o segundo alvo em 19,60 aqui na média de 55 períodos. Hoje operando mais de lado, sem muito volume. A gente segue aguardando já com risco aleijado, pois saímos de metade já no resultado positivo. Nosso trade que a gente estava de olho em Eco Rodovias não foi acionado, ela não rompeu a região 16,63, patamar que acionaria a entrada, inclusive está operando com queda de 1,7, o volume está abaixo da média, então não acionou aqui o nosso trade. Alguns ativos interessantes para a gente ficar espiando aí, Banco do Brasil ameaçando perder o suporte aqui deste fundo de junho, né, fundo formado em 18,50, se perdido essa região monta o pivô de baixa, e a gente já pode procurar aqui o alvo desse pivô para uma operação de venda descoberta, um alvo que levaria até 17,36, isso dá 6,5% de queda, então vale ficar de olho e fazer uma venda aqui em Banco do Brasil na perda de 18,50, tá? 20 centavos disso a gente segue acompanhando de pertinho ela.
Setor de energia CEMIG, formando um novo fundo aqui dentro de uma tendência de longo prazo altista. No médio prazo, curto prazo aqui ela está um pouquinho mais lateral, mas já formando um novo fundo ascendente e perspectiva no mínimo de um teste nesse topo aqui, 2% acima, e um segundo alvo dá para colocar lá nos 37,90, 4,5% acima. Então dá para acionar hoje uma compra em CEMIG, patamar aí próximo de 36 até 36,20, aí seria um preço interessante para a entrada, a gente fica aguardando para fazer essa compra ainda hoje. COSC 5, também formando aqui uma tentativa de novo fundo ascendente, amanhã rompimento da máxima pode gerar uma entrada, alvo aqui de 2% para um trade curto, provavelmente atinge esse alvo em 2 pregões no máximo, então também setor de energia para ficar de olho. Souza Cruz pode dar uma compra interessante que ao ultrapassar os 28,25, está flertando com essa região aqui nesse momento. Temos uma linha horizontal de resistência desde março, ela tocou essa linha alguns dias atrás, não conseguiu ultrapassar e hoje vai testando de novo. Então se romper isso aqui em fechamento dá para fazer uma entrada e o alvo vai ficar lá nos 30,15, 6% acima. Então ela também montaria um pivô de alta aqui no curto prazo, após rompimento de 28,25, que levaria também a atingir patamares mais altos, com segundo alvo e alvo final lá nos 30,70. Então o setup que eu vou fazer, rompimento de 28,25, aciona a entrada, alvo aqui em 30,18, primeiro alvo eu coloco aqui nos 27,35, próximo da região de 61,8 do pivô de alta, certo? Então ficar atento, pode dar uma chance de entrada ainda hoje, Souza Cruz. Outra que interessa, e agora para uma venda, é a Gol. A Gol está perdendo região aqui onde ela estava lateralizando há cerca de 4 pregões, né? Então ela perdeu essa região aí no pregão de hoje. O volume podia estar um pouquinho maior, né, nessa perda importante de suporte. Eu acho particularmente que ela vem testar esse topo aqui que ela formou em maio. Então ela faria um pullback nessa região aqui que ela fez o rompimento alguns dias atrás, né, mas ela tem essa região para fazer então esse pullbackzinho ainda. CCI está inclinado para baixo, a acumulação de distribuição está em nível de queda e a tendência de longo prazo dela ainda também é de queda. Então dá para a gente esperar talvez possíveis candles negativos aí pela frente. Olha a tendência semanal dela desde 2010, vem com essa LTB forte aqui, pegando movimento e no curto prazo montando mais um topo. Então uma venda descoberta em Gol 4 parece bem possível. OGX interessante também para a gente comentar aqui, que ela perdeu o suporte, né, dos 9,15, inclusive a gente estava de olho para uma venda descoberta, mas abriu em gap, não deu essa chance. Pelo gráfico diário, buscando patamar de suporte, a gente vê suporte mais forte em 7,75, aqui nesse topo formado lá em 2008, e 6,14. 6,14 até pelo semanal seria o nosso único suporte. Então 6,14 suporte principal, 7,70 talvez ela dê uma paradinha no curto prazo, mas o certo é que ela tem um caminho negativo aí pela frente, que até 6,14 daria mais uns 28% ainda de rumo negativo, certo? Então por enquanto a OGX compra nem pensar, né? Seria melhor aqui, o ideal deixar ela bater no 7,70 aí, talvez pegar algum repique até a faixa dos 9, que foi esse fundo que ela perdeu, seria o trade mais interessante de se fazer. Então por enquanto nem compra nem venda, porque ela caiu bastante já no curto prazo. O ideal seria pegar e vender no repique lá próximo dos 9,15. Ok? O Jesus pede um comentário sobre Pomo, Marco Polo. Pomo que perdeu o suporte no candle já de ontem, né, ajustando essa linha aqui para baixo, perdeu os 8,40, né, Jesus? Inclusive fechou na mínima, volume na média, hoje segue fazendo nova mínima. Então o que se esperar de Pomo é um teste aqui nesse suporte em 7,80. Então acho que ela pode cair ainda mais uns dias, viu aí, Jesus? Até a região de 7,80, isso dá uma queda ainda de 5,5% para ela. Ok? Então acho que dá para comprá-la um pouquinho mais barata aí no 7,80 nos próximos pregões. Hoje inclusive caindo com volume
levemente acima da média, né? Diferente daqueles dias onde tivemos repique com volume baixo, né? Então a tendência dela de curto prazo descendente, e até ela tem um pivô de baixa aqui formado. Vamos procurar o alvo disso aqui. O alvo por volta de 7,66. Então 7,80, 7,66 seriam os objetivos dela aí para o curto prazo. Ok? Então só essa pergunta aí que a gente tem. Agradeço aí, Jesus, pelo comentário. Estamos à disposição, seguimos aí dando uma checada no nosso Direto Pregão. Sempre que tem alguma pergunta a gente responde para vocês. Um abraço, até logo mais. Comentário de fechamento, também inscrições abertas para a palestra de quarta-feira às 19h30 sobre como administrar suas finanças pessoais. Então se inscrevam lá, a palestra vai ser aqui no nosso site, disponível para todos os inscritos. Um abraço e até mais.